Nem sempre vista como prioridade, a cultura no Brasil sofre com a falta de dinheiro. Com um orçamento curto, como atender às demandas da população, que são tão diversas? O ponto de vista dessa semana fala sobre produção cultural. Para o secretário de Cultura, Pedro Ganga, é preciso mudar a visão sobre os recursos desse setor. Cultura não é gasto, cultura é investimento. Para o produtor Eric Soares, o conceito de cultura é amplo e abrange também diversão e questões comerciais. Cultura também é entretenimento. O cineasta Reinaldo Volpato deixa um recado de resistência sobre o setor cultural. Eu quero dizer para a comunidade de Rio Preto, tanto os artistas quanto os consumidores de cultura, o público em geral, que distraídos venceremos. É um poema do Paulo Leminski. E o tema do ponto de vista dessa semana é sobre cultura, os desafios de se produzir, de se viver de cultura aqui no Brasil. Eu começo perguntando para o secretário municipal de cultura, para o Pedro Ganga. Ô Ganga, vamos contextualizar o que fala-se muito de cultura, de uma forma geral, o que significa cultura e quais são as atribuições da Secretaria Municipal de Cultura? Olá, Matheus. A cultura trabalha com o sentimento das pessoas, né? Quando você vai ao teatro, você vai ao cinema, você vai ver um espetáculo, você vê sempre naquele palco, naquele espaço, naquela tela, você vê as coisas do cotidiano, no dia a dia das pessoas, né? Então, acho que uma Secretaria de Cultura, ela tem que olhar para a cidade onde existe uma população, no nosso caso aqui, Rio Preto, população de quase 500 mil habitantes, que escolheram um dia viver nessa cidade. Então, nós temos que respeitar as etnias, nós temos que respeitar, por exemplo, as origens de cada um. Nós temos aqui em Rio Preto os libaneses, os italianos, os portugueses, os chineses, os coreanos. A nível de imigração, nós temos aqui os gaúchos, os nordestinos. Então, essa população, ela faz a cultura da cidade acontecer. E um secretário de cultura, uma secretaria de cultura, quando faz um plano de cultura, e é isso que nós queremos chegar a fazer na nossa secretaria, que nós ainda não conseguimos fazer, é fazer um plano de cultura que olha para tudo isso, que contempla tudo isso e que as pessoas que vivem aqui tenham o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade e, portanto, eu também interajo e eu provoco, eu promovo, eu me sinto feliz, eu me sinto angustiado e me coloco. Sim. Acho que o papel da Secretaria de Cultura é olhar para isso tudo. Então, não é só ver o espetáculo, ver aquela atividade artística, mas ver um todo, né? Quando a MIT de Itália quer fazer um evento lá, a Polenta de São José, quer fazer lá qualquer atividade na área deles, quando a Unipo Brasileiro quer fazer o Bondori, são atividades culturais de pessoas que vieram para cá, escolheram viver no Brasil e em Rio Preto, aqui na região. Então, acho que a gente tem que pensar a cultura de maneira muito mais ampla do que só no entretenimento. Sim. O entretenimento, ele faz parte naturalmente. Quando eu faço uma atividade cultural, e mesmo que for num evento que eu corro o risco de experimentar e trazer coisas inovadoras, novas, inusitadas, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que... É entretenimento? Sim. Aí, nesse aqui, eu estou querendo provocar. E um pouco mais. Um pouco mais. Volpato, e quando a gente fala como a cultura é vista em âmbito governamental e também na questão nacional, lá de cima, como você acha que ela é vista? Ela tem o respeito que ela merece? A gente teve aí, algum tempo atrás, o conflito da dissolução de um ministério, de transformar em secretaria. Qual que é a importância de se ter um ministério e o que esse tipo de relação que se estabelece com a cultura mostra sobre o valor que o governo federal dá para ela? Eu acho o seguinte, o povo brasileiro é um povo arteiro. Ele gosta muito de se manifestar. É um povo artista, criativo. Você vê que a gente participa das atividades culturais e artísticas do mundo inteiro, sempre com uma relação exponencial. O fato de algum governo, querer ou não, a administração da área cultural, através do seu ministério ou das suas secretarias de Estado, municipais e tal, isso é coisa passageira, não tem saída. Esse governo Temer, que quis acabar com o Ministério da Cultura, que colocou um ministro de Cultura mais frágil, que teve que trocar de cultura, não consegue deixar de ter uma fluência forte na relação cultural, porque a população se manifesta, a população faz cultura. Nosso povo é um povo que faz, né?
temos muitos problemas industriais na relação cultural, como todas as atividades têm. Né? Assim, para a gente poder vender automóvel, a gente vende automóvel estrangeiro. Se a gente vai comer comida, a gente não sabe nem fazer sanduíche, nós precisamos fazer sanduíche com cadeias americanas sei lá, da McDonald's, do Donuts, sei lá, a gente não consegue ter nossos armazéns, porque precisa ser os shopping centers e tal. Então, assim, na produção cultural é a mesma coisa. Eu faço cinema e eu não tenho casa de exibição para exibir meu filme. Não, mas é bem da mesma forma que o verdureiro, eu também não tenho lugar para ele vender a verdura dele, entendeu? Ou ele passa pelo sistema industrial ou não tem jeito. Não tem espaço. Agora, a cultura e a arte tem um viés que é da espontaneidade. Quer dizer, vem de dentro do coração, vem de dentro do espírito. Né? Assim, o ser humano ele se diferencia das outras formas de vida, os minerais, os vegetais, os animais, porque ele tem alma, porque ele tem espírito. Cientificamente ou não me importa. O que importa é que essa fruição o que isso significa, né? do desejo de criar, né, que assim, minha irmã me falou uma vez isso. Vocês artistas têm uma parceria com Deus, porque vocês criam. E eu comecei a prestar atenção nisso e eu me sinto mesmo, como todo mundo, se Deus é onipresente, onisciente e sei lá, são 3 onis que diz. Onipotente. Eu me sinto assim mesmo. Eu me sinto artista e como artista, assim, o cineasta é a forma onde a minha criatividade se manifesta. Certo. Eu, inclusive, para colaborar aí com o Reinaldo, os artistas, eles produzem independentemente do poder público. Isso é fundamental. Sim. Agora, é evidente que se o poder público não atrapalhar, ele está colaborando muito. Está ajudando muito. Porque, por exemplo, o Silva fazia lá em Salles de Oliveira, quando era jovenzinho lá na roça, ele pintava. Né? O cara da moda de viola, o sertanejo aí, ele toca a viola dele lá na casa dele à noite, depois ele toca na roda no boteco. Então, eu acho que o poder público ele não pode atrapalhar, mas ele pode ajudar ou com os editais, no incentivo, valorizando aquelas manifestações espontâneas que brotam na comunidade. Eu queria chamar a atenção também, corroborando com a tua opinião, que assim, o poder é público, o poder público é público, é nosso, é a res pública. Né? É a coisa da sociedade. O público não é uma instância separada da nossa sociedade. O público é a instância onde a sociedade se organiza e se gerencia e se administra enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto povo, enquanto civilização. Ela é o máximo, né? Ô, Eric, conta um pouco da tua experiência. A exemplo do Volpato, você também trabalha privado, no setor privado, vive de arte. Como é que você entrou nisso e quais foram os mecanismos que você aprendeu a lidar para sobreviver da arte? Primeiramente foi na cara e a coragem, Sim. né? Assim, a princípio eu trabalhava no meio de comunicação, trabalhava em rádio e aí na rádio eu fui fazer um show. Aí me encantei pela produção do espetáculo. De tudo, falei, é isso que eu quero mexer. E aí a gente foi tentando buscar os caminhos, a princípio, mais fáceis, né? De questão de viabilizar umas coisas mais baratas, custo mais barato, Sim. produção menores. E aí a gente foi adquirindo experiência para poder chegar hoje, como a gente está, graças a Deus, assim, numa questão mais ampla, trazendo produções grandes. Então, assim, mas a cara e a coragem, trabalhando e aprendendo com os erros, errando muito. Sim. E de forma totalmente independente. Totalmente independente. Foi sozinho. E conhecer o público, quando é que você acha que você já começou a ter uma cancha de falar assim, eu já sei mais ou menos o que esse meu público do espetáculo espera de mim? Falando em teatro, assim, aí a gente já vem numa questão que isso já está meio que geral, né? Aí as produções, os espetáculos que a gente no meio fala que é mais cultural, Sim. né? Tá devagar, ele não tem uma ascensão muito grande, até por questões as produções ficaram muito grandes e elas se concentram só nas capitais, né? Então, não viajam ao interior. Justamente por conta de estrutura, né? Estrutura também, E aí, então, você acaba vindo por uma questão que caiu no gosto do público em geral, que é os stand-up, e agora está vindo os youtubers. Então, o que acontece é que acaba esses espetáculos
sendo mais fácil para fazer Que é uma pessoa só, não tem circulação, cenário, não circulação, tem né? nada, Então, né? porque os espetáculos, vamos dizer assim, que nem tem agora, está tendo muito musical, o musical é Inviável, inviável né? para trazer, porque não consegue viajar. Então, eles viajam só capitais, que também tem mais chance de ter um público maior. Então, a gente não consegue, sem ter uma ajuda de uma lei de incentivo, que alguns espetáculos já tem. O próprio espetáculo isso. tem, né? Aí você consegue trazer. Agora, trazer por arriscar é muito difícil, eles nem aceitam. Então, você acaba indo por essas opções, vamos dizer assim, mais fácil, né? Mais fácil de trabalhar, mais fácil de viajar. De botar a máquina para girar, né? Girar. Falando na questão mais, assim, na nossa... girar, precisa entrar, né? Precisa entrar, senão não faz. Né? Menos risco. Menos Ô, risco, Ganga, falando de dinheiro, custa caro fazer cultura? Dá para fazer cultura sem dinheiro? Como é que é isso? Até se a gente puder recapitular a questão do orçamento aqui em Rio Preto, por exemplo, de quanto é o total e o quanto você pegou esse ano inicial na cultura. Porque há um erro muito grande até no pessoal que trabalha com finanças nas prefeituras, que eles chamam de cultura gasta. Tem muita despesa. Eu acho que é investimento, né? Então, em Rio Preto, eu tenho falado isso com meus colegas de secretarias meios, né? Que é aquelas que ficam no meio para atender a ponta, que é a saúde, que é a cultura, a educação. Então, na verdade, o investimento, eu não acho muito alto. A cidade de Rio Preto, por exemplo, ela tem 0,3%. Nós temos cidades de menor porte, como Prudente, que tem 2% já há um bom tempo. Prudente conseguiu terminar a Swift deles lá há mais de 10 anos atrás, que começamos quase junto aqui com a nossa Swift. Então, não terminamos a nossa Swift ainda, onde lá a Matarazzo já está muito mais, está pronta, inteira pronta. Né? Eles têm 2% de uma cidade menor que Rio Preto. Então, assim, eu acho que o investimento não é muito alto. Eu acho que uma Secretaria de Cultura, que hoje nós temos 3 milhões de reais, já iniciei as primeiras 3 semanas pagando 700 mil reais de conta para atrasados que tinha que pagar. Compromissos assumidos anteriormente, né? E a gente fez muita coisa do ponto de vista do pequeno orçamento. Agora, eu acho que é fundamental investir muito mais do que isso. Eu acho que Rio Preto precisaria pelo menos 1% do orçamento, que já seria maravilhoso. Eu faria muito, muito mais coisa com 1%. Então, eu não acho caro, eu acho que é muito pequeno mesmo. Então, você fica o tempo todo falando não para coisas boas. E no âmbito de atendimento, a gente atende muito balcão. Sim. E eu estou com uma vontade doida de parar de atender balcão. E tudo através de editais, porque assim os trabalhos também têm uma avaliação. Entendi. Senão todo mundo vem lá, acha que tem o direito de levar um dinheiro, 30 mil, 40 mil, e o trabalho não passou por nenhuma avaliação para ver se ele tem uma qualidade. Curadoria, né? Entendeu? Então a gente está tentando. Eu sei que não se muda isso em 8, 9 meses, mas nós estamos conversando com muita gente ao longo do ano que vem lá no balcão, Sim. falando disso aí, nós estamos tentando, então mexendo para mudar esse comportamento, essa atitude de vir lá no balcão, achar que todo mundo tem que bancar o projeto dele. Né? Olha, eu acho que são dois assuntos. Um é o custo da cultura, o custo do povo da cultura, Sim. o custo do modo de produção da cultura, da arte, o custo do sistema produção cultural. E outra coisa é gestão, é outro assunto. Como é que você faz a gestão disso? Assim, eu sou cineasta há quase 50 anos. Então, assim, quando eu comecei minha carreira, eu consegui ter uma carreira de cineasta porque eu ganhei um concurso nacional de produção de filme de longa-metragem, profissional. Eram 332 cineastas concorrendo, né, para ganhar 10 filmes. E eu ganhei. Quer dizer, meu filme foi tirado dentro de uma relação nacional, de todos os filmes. Agora, era uma coisa meio cartorial. Sim. Era assim, os caras também iam lá no balcão da Embrafilme para poder pegar seu filme. Meu, né? O fato de ter sido feito um concurso foi uma coisa que democratizou mais. Agora, também é o seguinte, para a classe dominante, não tem muita importância, porque os caras vão no balcão que eles quiserem. E eles sempre entendendo? Se você abre né? edital, lei de incentivo fiscal, eles vão lá e pegam o dinheiro das indústrias grandes para fazer os filmes deles. Né? A gente que a gente se chama de independente, nós somos os mais dependentes. Né? Porque a gente depende, inclusive, da boa vontade das empresas que financiam nosso trabalho. Existe, nessa questão da gestão da cultura, existem as leis de incentivos federais, as leis de incentivos estaduais e as leis de incentivos municipais. E a iniciativa privada
está se lixando para a produção cultural. Ela faz aquilo que industrialmente lhe interessa. Então ela faz espetáculos de Hollywood, ela faz o espetáculo da Broadway, elas fazem as músicas estrangeiras, eles fazem o hip hop, o rock and roll. Ninguém está muito interessado na cultura regional, como fruição anímica, espiritual. É mercadoria. Como automóvel é mercadoria, como xícara é mercadoria, como prata é mercadoria, como comida é mercadoria. Então, é uma falsa administração, é um falso assunto ficar tratando da cultura como se fosse gasto, e gastou muito ou gastou pouco. Sim. Cara, se trouxer felicidade e for um objeto preço, comercial, né, que importa, que tenha valor tá dentro de uma sociedade, se custar 90% do orçamento, vai ser aplicado 90% em cultura, porque é isso que a população precisa e quer. Agora, não é assim que acontece. Quando você exercita suas atividades culturais, artísticas, criativas e tal, você interfere na consciência de um povo, de uma nação. Então, assim, nós temos uma cultura audiovisual exponencial. A nossa população assiste 24 horas de televisão todos os dias, né? As nossas novelas, os nossos musicais, os nossos programas de televisão. A fruição com a cultura audiovisual brasileira é muito forte. E sabe ver. Então, assim, a nossa televisão é uma das mais rápidas do mundo. Então, nossos filmes são mais rápidos do mundo, são diferentes, eles tratam de outro jeito. Você vai ver uma televisão europeia, ela tem um ritmo que é madorrento, é lento pra caramba. Ou eu imagino que ainda seja assim. A televisão brasileira é rapidíssima, é de uma violência, é de uma rapidez incrível. Os comerciais hoje têm 5 segundos, 15 segundos, sim, né? Não é nem 30 mais, assim, já cortaram. Agora, isso quer dizer que o povo brasileiro sabe ler esse tipo de fruição estética, né? E tem que botar isso em produção. Agora, como é que a gente produz isso? Com algum financiamento. A iniciativa privada está interessada em produzir isso? Eu acho que sim, porque eles fazem isso. Eles fazem os shows deles, as músicas deles, os teatros deles, as artes plásticas deles. Está aí no mercado, está acontecendo isso. Agora, tem pessoas que gostam de fazer outro tipo de atividade. E fica batalhando recursos. Então, faz uma pressão tão grande na sociedade que o governo tem que abrir leis específicas de incentivo para essa rapaziada, porque não foi o prefeito que falou assim, eu vou dar uma lei de incentivo. Não, é a categoria que está lá militando, você vai ter que dar a lei de incentivo. E fica perturbando e fica lá falando até conseguir. O Eric, como é que faz? O Volpato falou um pouco sobre essa questão do que seria a liberdade da fruição versus o mercado. Sim. Como é que é isso para você, né? Na hora que você vai escolher quem você vai trazer, como é que você faz essa diferenciação? Como é que você é visto no mercado? Às vezes mesmo você quer trazer alguém e a pessoa fala, mas peraí, quem é ele que quer me trazer? O que já fez? Como é que você lida com essas questões? Isso tem. No meio a gente tem relacionamento, né? Relacionamento também é muito importante. A gente está agora indo para o 8º ano de trabalho de produção, então a gente tem um relacionamento bem forte, bem consolidado em São Paulo e Rio de Janeiro, que lá que estão as produções, né? Os artistas, as empresas, tudo lá, né? Então, assim, é relacionamento e também o prestígio de ter dado certo as outras produções, né? Então, aí você vai ganhando nome. Agora, uma coisa que a gente sempre, na nossa empresa, a gente pensa é que para trazer um artista de sucesso, de nome, é o mesmo custo de trazer um sem nome, um que já está começando. Entendi. Então, a gente tem, é complicado nesse ponto, porque às vezes eu tenho a vontade de trazer um espetáculo maravilhoso, mas o custo e o risco que eu vou ter para trazer ele, eu trago que é um tiro certeiro. Que é um tiro certeiro, porque a gente, falando na nossa questão, a gente precisa, além de tudo, vender os ingressos para poder viabilizar todo esse custo, toda a questão de locação, som, estrutura, todos esses detalhes. A gente precisa ganhar dinheiro, não faço isso só por prazer, eu faço também porque eu preciso viver e ganhar dinheiro no sentido, além de pagar tudo, precisa sobrar para você. Sim, precisa sobrar. Mas é muito difícil fazer esse contraponto, assim, né? Porque tem espetáculos maravilhosos que a gente teve a oportunidade de trazer e não conseguiu viabilizar. Aí você tem que partir para uma questão mais comercial, que a gente fala, né?
e trazer um stand-up, um youtuber, porque é esse que vai vender, é isso que que eu vou estar falando aqui. É isso que o público está consumindo. Então você não pode também ir na contramão do público. O público está consumindo isso, é o que está consumindo. Então, mas esse gosto que o público tem de consumir essas coisas, porque de uma certa forma também é imposto que ele vê. É isso que ele vê, é isso que está na mídia. Na mídia, entendeu? Então, esse sabor é formado pela repetição do formato. Porque vindo nessa questão, vamos dizer assim, os que têm cultura, que expressam alguma coisa bacana, que vai acrescentar, isso não está na mídia, né? Isso não vem na mídia, não vem numa televisão, não vem num programa. De uma forma tão exatamente, massiva, né? mais nacional, né? Isso. Só sabe quem consome mesmo, que está afim do assunto. Aí essas coisas mais comercial, a mídia vai ali jogando e falando. E aí o público pede pra gente. A gente até tem uma página nossa na internet. Em que eles pedem. Pede, por que você não traz o fulano? Por que você não traz o fulano? E é tudo esses que estão agora em ascensão, né? Então você tem que partir para isso. Aí, graças a Deus, ainda vem o poder público na questão de um FIT. Um FIT que sim. Que consegue faz trazer a retaguarda, né? Faz o outro que traz lado, essa né? questão mais espetáculos mais culturais, né? Não que esses não sejam. Sim, claro. Mas eu entendo o que você falou. É o que talvez não estivesse tão presente na mídia, vem num outro festival que tem uma outra função, na verdade, né? Matheus, vamos fazer um intervalinho? Vamos sim, a gente faz um breve intervalo e a gente volta na sequência com o ponto de vista. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas. Procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta com o ponto de vista, hoje a gente debate produção cultural e os desafios dessa área. Ô Ganga, em momentos de crise, o setor da cultura é o que mais sofre. E nessa hora, o que saber o que é prioridade? Você tem lá seu dinheiro, como é que você escolhe se a ação vai ser em determinado ponto da cidade, se vai ser samba, se vai ser hip hop? Como é que é essa definição? No meu caso, no município de Rio Preto, eu fico ouvindo muito isso da crise dentro da prefeitura, nas atividades meio, nas secretarias que fazem planejamento, fazenda e tal. Né? Agora, nos artistas, no contato comigo no dia a dia, eles se queixam que não estão... Essa semana eu recebi um telefonema de um artista da cidade que não está conseguindo viabilizar um projeto dele de cinema, que contratou 2 atrizes para fazer a participação no filme, ele precisava de R$25 mil e não está encontrando nas empresas esse apoio. Então, eles vêm se queixar disso. Sim. Né? E a gente lá também não tem para poder... Não tem como dar essa resposta, né? Eu nem poderia também, porque se eu criei os editais de audiovisual, de cinema... Como justificar esse dinheiro agora, né? Por trás do balcão eu peguei e dei para essa pessoa. Essa é a penalidade do artista independente. Porque assim... estamos todos em situações como essa. Eu estou fazendo um filme de longa-metragem há 10 anos, eu não consigo terminar o filme. Meu orçamento original, que foi aprovado na Agência Nacional do Cinema, era de R$3.200.000. Eu consegui captar R$1.100.000. Não, fora a inflação, que já comeu isso, né? Do filme, e o filme está ficando 1/3 pronto. E aí é essa situação que está. E você batalha anos a fio nas empresas para eles tomarem conta. Eles não financiam o filme, não interessa para eles a produção cultural. Eu tinha um elenco que também era formado com pessoas que trabalham na Globo, que trabalham no Teatro Profissional de São Paulo, do Rio de Janeiro, da região de Rio Preto, da região do interior paulista e tal. Eu tive que abrir mão de todas essas coisas, porque eu não tenho cacife para tomar conta disso. Agora, o filme também fica penalizado com essa questão. Né? Claro. A categoria fica penalizada. O meu salário, o salário das pessoas. Assim, quando você diminui o orçamento para 1/3, você diminui tudo para 1/3. Tudo para 1/3. Né? E a gente responde por essa produção para o Tribunal de Contas, do Estado, do município ou da Federação.
Não é uma coisa simples. Assim, apenas, assim, se eu não conseguir entregar o filme pronto com esse 1,1 milhão, eu tenho que devolver 1,1 milhão. Por mais que eu já tenha gasto ele na produção. Que exista o começo de um produto, né? Eu consegui filmar até o final. Eu tenho mais de 50 horas de material gravado em altas tecnologias, em 4K, que eu consegui uma coprodução com equipamento e uma coprodução com o elenco, com a equipe técnica e tal. Eu tenho conseguido realizar o trabalho. Mas eu estou inadimplente, porque eu estou demorando muito para fazer o filme. Esse filme já era para ter sido exibido para a sociedade há muitos anos. Agora, a sociedade também não quer pagar o filme, então ela não está muito interessada no meu filme. E é um jogo de força isso, entendeu? O artista empurra de um lado, o comércio empurra do outro, a sociedade empurra para onde ela quiser ir e as coisas vão se arrumando. Eu acho muito legítimo que o artista que foi procurar a prefeitura fala, pô, eu preciso de 25 mil para pagar as minhas atrizes. Como eu também acho muito legítimo eu chegar em qualquer lugar, em qualquer instância pública, governamental, e falar, eu preciso de mais 2/3 do meu orçamento. Como também eu acho legítimo que o gestor também fale, diga, né? Olha, nós temos 0,2% do orçamento, é isso que cabe dentro do nosso trabalho. Esse jogo de impulso, esse jogo de força, esse embate das energias que tem dentro da sociedade é que faz a atividade acontecer. Ô Ganga, e que esse orçamento curto, como é que você acaba definindo? Por exemplo, acaba ficando nas datas comemorativas as ações? Não dá para ir muito além disso? Como é que vocês fazem? Não, é evidente que você acaba tendo as parcerias, por exemplo, o FIT, de imediato, fomos buscar a parceria do SESC, que estava há 3 anos, né? O SESC tinha se afastado e, felizmente, os contatos foram logo do início foram bons e já se resolveu em 1 mês e meio, nós já tínhamos a parceria já estabelecida. Com relação aos projetos, o Ecofalante, eu recebo um telefonema do Reinaldo, lá de São Paulo, no dia eu tinha que ficar até madrugada no FIT e fui para casa às 4 da manhã, que era o último dia do FIT, às 8 da manhã ele acorda e fala assim, quer fazer o Ecofalante em Rio Preto? Eu falei assim, eu não tenho um. No bolso. Eu falei assim, não, você precisa abrir a cidade. Eu fui abrindo espaço. E chegou a mostra de cinema ambiental aqui. Meio ambiente, Senac. Então, esse evento Ecofalante é um evento que também é financiado com verba pública. Sim. O que significa que é imposto da população. Sim. Mas também não conseguiu a produção inteira, então ele conseguiu uma parte do orçamento, e por isso que o projeto, que aliás está enorme aqui em Rio Preto, foi enorme, é uma coisa que então, 52 filmes em 100 e não sei quantas sessões, em 18 lugares, é um empreendimento... Em 12 dias. É um empreendimento de corpo, de robusto, né? Mas nós estamos trabalhando com recursos mínimos, né? Assim, o que a gente ganha para fazer esse trabalho é mais uma ajuda de custo do que o salário. Ô, Eric, no seu caso, por exemplo, a questão da crise, além de afetar o próprio público, que às vezes não vai lá pagar, afetou também as grandes produções? Então, os caras diminuíram um pouco o cachê, valor ou não? Não. O grande artista não abre mão dele, né? Ele tem a garantia que ele vai levar o público. Certo. Né? Ele tem a garantia que ele leva o público. O que a gente sentiu mesmo, assim, é que ficou a última opção. Entendi. Então, sobrou? A gente vai no vai. Teatro, vai no show, vai no cinema. Dentro do nosso contexto, a gente sentiu isso. E questão de valores de ingresso, né? Valores de ingresso, a gente meio que estagnou, um teto parou e não sobe, segura aquilo. Alguns, que como tem já o prestígio de atrair multidões e tal, ainda você consegue puxar um pouco mais o valor do ingresso, porque ele já tem aquele público dele cobrando baixo ou alto, vai vir. Mas a maioria das nossas produções, a gente tem segurado um valor e tem sentido essa questão que sobrou, vai. Senão, aí o trabalho de divulgação aumentou um pouco mais. Ainda bem que a gente agora tem as mídias sociais, que a gente consegue agregar um valor de custo e atingir um público bem maior, né? Então, assim, mudou esses contextos, assim, né, nesse sentido, mas... O custo é o mesmo. Vamos fazer um intervalinho, Matheus? Vamos sim. A gente faz um intervalo e a gente volta na sequência com o Ponto de Vista, hoje discutindo os desafios da cultura. Não saia daí. Bombeiros 193 chamando. Enchentes. Nunca dirija em áreas inundadas.
procure sempre uma alternativa de caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e for possível abandonar o carro com segurança, abandone-o e abrigue-se em lugares altos e secos. Permanecer no veículo é um risco grave e desnecessário. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E ponto de vista falando sobre produção cultural, os desafios de se produzir cultura aqui no Brasil. Nesse bloco vamos falar de dinheiro. Ô Ganga, consolidou-se aqui no Brasil, de uma forma geral, a cultura dos editais. Aqueles editais de renúncia fiscal em que os projetos se inscrevem. Você acredita isso mesmo? O Estado tem que financiar a cultura de forma majoritariamente ou é o que se tem? Qual que é o caminho para isso? Eu acho que tem. Eu acho que o poder público ele tem que participar também. Certo. Porque os impostos são recolhidos, né? A população, as empresas, o cidadão ele paga imposto e tem que voltar também um pouco para várias áreas, né? Sim. E em especial na cultura, acho isso muito legal. E nós estamos, no caso de Rio Preto, aperfeiçoando. Nós fizemos uma revisão dos editais, mas não fizemos assim, uma revisão, o meu corpo técnico, nós fizemos com a classe artística. Entendi. Fizemos reuniões que a gente chamou de escuta desde o começo do ano. Agora nós fizemos uma escuta em 4 noites, com 8 áreas, as mais... que são mais... proeminentes. E chamamos a cada 1 hora, colocamos as ideias no telão e eles palpitaram, aprovaram e mudaram coisas junto com a gente, né? Então, hoje nós estamos fazendo um edital agora bem mais interessante, que agrada mais os artistas. Tanto é que voltamos a ter o troféu, Sim. que é um símbolo na hora que você recebe, é uma festa. Exatamente. Fizemos uma entrega no Teatro Municipal de 38 estatuetas, com um artista de Rio Preto construindo a estatueta, homenageando o patrono, que é o Nelson Seixas. E foi uma festa brilhante que hoje, essa semana, começou já, a cidade começou a desfrutar. E aí, a cidade inteira, durante esses 3 meses, vai ver mais de 150 apresentações, exposições pela cidade. Que é o resultado do artista fazendo coisa para a própria cidade. Quer dizer, sempre assim, nós não precisamos só fazer coisas que vêm de fora. Nós também trazemos coisas que vêm de fora, no caso do FIT, espetáculos de fora do país, de outras regiões do estado. Mas nós também vamos valorizar as coisas que o nosso artista produz, para a nossa comunidade também ter contato com esse sentimento do artista local. Ô Ganga, e o que a gente tem, você citou o Nelson Seixas, aqui de incentivo ao fomento à cultura no município de lei, é Nelson Seixas? Tem algum outro? Não, tem só o Nelson Seixas, né? Mas que abrange todas as atividades Todas as culturais. atividades. Todas as atividades. E agora, inclusive, a gente vai ampliar ele. Nós temos interesse em criar um edital. Nós fizemos para carnaval, fizemos para teatro, música, dança, áudio. Vamos fazer um agora para esses projetos, para mostras. Por exemplo, nós temos em Rio Preto, desde janeiro, tem aí o teatro infantil, que não é um evento da Secretaria. A Secretaria acaba sendo parceira. Nós temos a mostra cênica de um outro coletivo. Nós temos as Folias de Reis. Nós temos o maracatu. Nós temos o hip hop. Então, o hip hop está entrando nos editais. Querendo fazer esses editais, esses que são um diferente do outro. Aí, aqueles 5 projetos bem interessantes que vai de encontro à comunidade, a gente vai um avaliador contemplar. Ô Volpato, ao mesmo tempo que a gente tem incentivo à produção, é necessário também incentivo para a circulação, para fazer essa obra chegar no público? Se o povo quer, porque a questão é essa. A questão é assim, no planeta Terra existe a maior indústria, que é a indústria bélica. Porque os caras gostam de fazer guerra, precisam ter o domínio das outras populações e fazem guerra. A segunda maior indústria é o entretenimento, e a cultura e a arte. É a segunda, é maior que a indústria automobilística. É maior do que a indústria dos computadores. Agora, por que essas pessoas não têm o direito de usufruir dos impostos que elas geram? A área do entretenimento e da cultura gera mais impostos do que a indústria automobilística. E por que não vai financiar isso? O subsídio que o governo dá para os trabalhadores da área da cultura é o mesmo subsídio que ele dá para o pessoal da agricultura, da indústria, do comércio. O SESC é um órgão gerido pelas empresas para poder administrar o seu setor
humano, né? A mão de obra, as pessoas com educação, com lazer, com cultura. É isso. Eu não sei por que eu tenho que passar pelo crivo de quem quer ou não quer que eu faça cultura, que o governo tenha uma secretaria de cultura. Se ele tem uma secretaria de qualquer coisa, por que de cultura não? A população necessita disso, quer isso e batalha para que isso aconteça. É uma questão do direito. E se nós vivemos numa democracia, se nós quisermos viver numa democracia, a maioria tem as suas prioridades, tem seus direitos, né? A maioria ganha. E como a maioria fala, vamos investir em cultura, está sendo investido em cultura. Rio Preto tem uma relação de financiar muito pouco a cultura, porque ela não tem uma relação com a cultura objetivada. Aqui, é um polo estratégico da região noroeste do estado de São Paulo, vê esse trabalho, a relação cultural, como uma fruição simplesmente comercial. Então, acha que a iniciativa privada administra isso melhor do que o poder público. Então, o dinheiro que vai para efervescer a produção cultural é pequeno. Mas é um leve engano, porque as pessoas querem, precisam e estão militando. Ô, Eric, quando a gente fala em circulação, como é que fica para você a busca de equipamentos culturais para apresentar esses produtos? Tem à disposição? É fácil, não é fácil? Precisaria de outros, talvez em regiões ou em pontos descentralizados, talvez? Nessa questão é um pouco difícil mesmo. Espaço que atenda à necessidade de determinado espetáculo é um pouco difícil. O Ganga salientou numa questão que Presidente Prudente, né? A gente recentemente fez uns trabalhos lá na cidade e tem uma diferença mesmo. Tem 2 teatros lá muito bons, com público, com uma plateia bem interessante, com equipamento e tal. Aí quando a gente chega aqui tem algumas dificuldades, né? A gente tem um teatro muito bom, que é o Paulo Moura, 900 lugares, que atende uma demanda legal para... Grandes, né? Também tem um outro fator também nessa questão, que para você trazer um espetáculo, a própria direção do espetáculo exige... Coisas técnicas, né? Não, exige uma quantidade de plateia. Tá. Alguns espetáculos não viajam. Se for para um teatro, chega lá, o teatro tem quantos lugares? Tem 300 lugares. Não vou. A gente Nem vai. Nem vai. Então, tem esses detalhes. Aí você vem na questão de equipamento, aí a gente tem uma dificuldade aí, que aí tem que, além de tudo, custear esse equipamento. Mas, Eric, isso não é uma adequação comercial? Isso é uma lógica comercial. Se o cara vem com um espetáculo que custa 1.000 para ocupar 300 lugares, vai ter que custar muito caro a entrada. Aí isso nem viabiliza. É a lógica do sistema. Mas porque aí eu estou dizendo assim que, tipo, uma questão de prestígio quase, né? Ou você tem um espaço de 300 ou você tem um espaço de 900. Mas nós temos em Rio Preto, eu acho que Rio Preto é uma cidade muito bem servida com seus espaços culturais. Sim. Nós temos aqui a utilização desses espaços que é uma coisa de gestão. Por isso que nós precisamos de um secretário a nosso favor, e o Pedro Ganga, eu acho que exercita muito bem essa área, faz muito bem essa parte. Porque assim, nós temos teatros daqui ao ar livre que cabem 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. E ela pode ser usada todos os dias, está à disposição. Depende do que a sociedade quer fazer. Por que só faz eventos de música sertaneja lá? Faça eventos de teatro também, faça eventos de sei lá, o que tem que fazer, né? Pô, a gente tem lá voltando a falar no Céu das Artes lá, é um prédio incrível, maravilhoso, que está pronto desde 2014 e não é utilizado, é subutilizado. Agora que começa a ser operacionalizado os primeiros eventos lá. Está tendo uma mostra de fotografia, está tendo umas coisas de música, de teatro, filmes. Lá, né? O FIT foi para lá. Agora, é um absurdo você fazer um investimento num prédio enorme, de 7 mil metros, sei lá que tamanho, quantos metros, é um prédio lindo pra caramba, e ficar parado, ficar ansioso. Ô Ganga, falando ainda de descentralizar, né, esses pontos, tirar dos tradicionais teatros, o que a Secretaria tem usado? A gente falou do Céu das Artes, que outros pontos vocês têm usado ou pensado em usar justamente para descentralizar? Nesses 8, 9 meses já fizemos o uso de lugares assim que nunca tínhamos usado antes. Por exemplo, já tem gente querendo usar já para... lá na Brasilusa, fizemos lá as rodas de samba
os grupos, nas bandas de roda de samba. Foi um sucesso. Fizemos o FIT lá depois, porque nós fizemos em janeiro, em março, o aniversário, o FIT já foi para lá também. Nós agora, no Prêmio Nelson Seixas, que é de circulação, nós colocamos um detalhezinho que foi um sucesso e vai ser um sucesso, que é a descentralização. Para circular, os artistas tinham que colocar, se ele vai fazer 5 vezes, aonde são esses 5 lugares? Não é no mesmo lugar. E nós colocamos isso como uma coisa importante. Sim. Deixamos claro que isso era muito importante na hora de avaliar o projeto. Então, hoje você encontra, por exemplo, hoje estava vendo hoje de manhã, né? A Natcombi lá do Samuel. Ela vai estar em 8 lugares. Vai estar em Talhado, Schmidt, que é muito comum o pessoal lembrar, mas vai estar em mais 5, 6 outros bairros. Entendeu? Então, o pessoal se preocupou muito com isso. Então, você vai ver que o Nelson Seixas, ele vai estar em muitos lugares que muitas vezes nunca foi nada para lá. E é por isso que precisa de mais verba para a Secretaria de Cultura, para poder ocupar mais esses espaços. Entendeu? Com 0,2% do orçamento, não é possível ocupar as praças que tem na cidade. Sim. A cidade tem milhares, tem dezenas, centenas de praças aí que estão vazias fazendo nada. E poderia estar sendo ocupado com grupos de música, com grupos de dança, de folclore, de teatro. A gente já vai para a rodada final. Eu acho que a gente poderia falar, apesar das dificuldades que a gente elencou aqui, por que ainda é tão bacana e importante trabalhar com cultura? Começa com o Ganga. Eu acho fascinante. Eu comecei a gostar disso na idade de ginásio, né? No ginasial de 5ª ou 8ª série, tinha uma professora lá que era fantástica, né? Por sinal, ela é esposa, irmã do professor Agostinho Brandi. Sim. Hoje ela mora em Brasília, aposentada. Há pouco tempo tive o prazer de revê-la. E ela botava a gente fazer teatro com os livros que a gente lia aí, que geralmente a gente achava chato, né? Machado de Assis, Vidas Secas, do Graciliano. Depois a gente fazia o resumo e fazia o espetáculo. E fazia um festival entre as classes, dentro do colégio, só para os alunos do colégio. Ali a gente começou a se encantar com isso. Então, por exemplo, a educação é um lugar fantástico aonde a gente pode encantar as pessoas, tanto aqueles que vão ficar trabalhando com arte e aqueles que vão ser espectadores. Então, eu acho que a cidade ela pode ficar muito mais gostosa se todas as escolas fizessem atividades culturais no seu cotidiano. Consequentemente, a praça daquele bairro teria os alunos indo lá naquele bairro se apresentar. Então, assim, o encantamento ele tem que se dar. Então, por exemplo, eu um dia fui encantado. E quem foi responsável foi essa professora e mais algum outro professor da escola. Então, nós agora que somos gestores, também temos que encantar essa cidade, encantar os artistas para elevar isso, o que ele fez, não só para o Teatro Municipal ou para o Paulo Moura, mas levar para o lugar que for possível. Tem custo? Tem custo. Para levar um show de jazz para o Dia das Mães bonito no calçadão, tem um custo. Tem que botar um som, né? Tem que botar uma tenda por causa do sol, tem custo. Então, aí que tem que pegar os empresários e ajudar a gente a fazer isso. E a gente tem tido pouco apoio nesse setor. Daria para fazer muito mais coisas. Eu acho que é uma covardia do empresário rio-pretense não se utilizar das leis de incentivo para fortalecer a produção cultural aqui. Né? Porque, assim, são muito poucos os empresários que têm a ousadia de aplicar aquilo que ele mesmo determina governamentalmente. Ele fala, a Secretaria de Cultura não vai dar dinheiro para fazer filme, mas vai possibilitar a utilização de impostos para isso. Aí o empresário não se utiliza dos impostos para fazer isso, ou faz disso uma prática incorreta, quero dizer, falcatruas. É um desprestígio para a própria categoria. Ô, a CIRP, faça agora aí, cara, vamos militar aí com os seus associados para poder financiar a cultura. É um setor que gera muito emprego e gera muita valor na sociedade. Olha, eu quero dizer assim, como é que a gente sabe como era o ser humano há 30 mil anos atrás? Não é pelo automóvel que estava lá, não é também pela economia deles, é pela cultura, pela arte, não é? O que sobrou da civilização é sua manifestação. Então, quando você vai lá e pega os hieróglifos ou os desenhos das cavernas e tal, você fica sabendo como é que era a economia, o automóvel, as coisas todas das populações de 20 milhões de anos atrás. É isso, cara. Assim, a gente, com as dificuldades ou não, a manifestação cultural, ela é própria do ser humano. Não dá para não ser, entendeu? Não tem como não ser. Não há civilização, não há povo que não tenha a sua manifestação cultural objetivamente presente na sua realidade.
Eric, e você conclui nosso programa hoje? Vale a pena continuar vivendo de cultura, Érica? Vale sim. É difícil, mas é prazeroso. A gente teve até uma experiência no começo do ano. A gente trouxe um espetáculo onde a gente conseguiu colocar um grande número no Centro Regional de Eventos. E o prazer de ver isso realizado, e a gente ainda teve uma questão social, que a gente arrecadou alimentos e tal, é muito bacana. Porque o nosso intuito também, assim, é trazer o entretenimento também, né? Trazer ali uma hora, ali, 50 minutos, dá risada e curte. E foi muito prazeroso, com um monte de dificuldades, mas a gente conseguiu e vale a pena. A gente vai seguir muito ainda à frente ainda. Perfeito. Gente, esse foi o Ponto de Vista de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente volta na próxima semana com outro tema interessante para você. Tchau, tchau. Tchau.